Abra sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 3 e 4. O tema do sermão de hoje é o cuidado de Deus pelos desamparados. Nós vamos ver que o nosso Deus, Ele cuida dos desamparados. E eu convido você que está aqui no templo, você que está em casa, a manter esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 5, versos 3 e 4. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Pois isto é aceitável diante de Deus. Até aqui. Santo Deus, nós podemos, ó Pai, ter a convicção plena que o Senhor está aqui nesse momento. Glórias sejam dadas a Ti, ó Deus, pela liberdade, pelo livre acesso que nós temos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui no templo, pela vida de cada um que nos acompanha pela internet. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida da nossa mocidade. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelas canções que já foram entoadas aqui em louvor e adoração ao Senhor, as orações feitas. Enfim, ó Deus, muito obrigado pela condução do Teu Santo Espírito nesse culto. E agora, nesse momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, entender, ó Pai, as Santas Escrituras. Mas nós sabemos que por conta do embrutecimento do pecado, nós não podemos entender a Tua palavra, ó Deus, por nós mesmos, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ilumine a mente e o coração de cada uma das pessoas que estão aqui no templo, ilumine a mente e o coração de cada uma daquelas que nos acompanha pela internet e fala ao coração do Teu povo para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Deus de Israel, o Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas, o Deus que nós estamos adorando nesse exato momento, Ele é um Deus cuidador. Ele se preocupa com o seu povo e Ele cuida do seu povo. A palavra de Deus ela é absolutamente clara em afirmar isso. Veja, por exemplo, o que diz o Salmo de número 145, verso 18 e 19. Se você quiser acompanhar no telão, você fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Percebe o cuidado de Deus para conosco? Nós que tememos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele ouve o nosso clamor e Ele nos salva. Ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Agora veja outro texto do Antigo Testamento, Isaías, versículo 49, verso 15. A palavra de Deus diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta, irmãos, que se espera a resposta não. É óbvio que uma mãe não se esquece do seu filho. Mas veja o que o texto diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que este viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti.
nós servimos um Deus que não se esquece de nós. Ele nos ama. Ele nos salva. Ele ouve a nossa oração. Ele cuida de nós. Agora veja um texto do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno vos exalte. Verso 7, preste atenção. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esses textos, irmãos, são só alguns exemplos bíblicos que mostram que Deus, o Deus que nós estamos cultuando nesse momento, o Deus que nós estamos adorando nesse momento, Ele é um Deus que cuida do seu povo. E nessa noite nós vamos ver que Ele tem um cuidado especial pelos desamparados. Hoje nós vamos estudar um texto que mostra isso, que colabora com isso, que Deus cuida de maneira especial dos desamparados. Nós vamos ver duas lições basicamente. Deus cuida dos desamparados por meio da igreja e Deus cuida dos desamparados por meio da família da igreja. O primeiro ponto é: Deus cuida dos desamparados por meio da igreja. Veja aí o versículo 3. Imagine que você está com a sua Bíblia aberta. Primeira carta de Timóteo 5:3. A palavra do Senhor diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O apóstolo Paulo, irmãos, está escrevendo essa carta ao jovem pastor Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. E Paulo, nesse versículo, manda que esse jovem pastor, Timóteo, honrasse as viúvas verdadeiramente viúvas. E eu quero trazer alguns detalhes desse versículo, desse pequeno versículo para você. O primeiro detalhe é que o verbo honrar está no imperativo. Paulo não está fazendo um pedido aqui. Trata-se de uma ordem, de um mandamento. O jovem pastor Timóteo deveria ensinar a igreja, e ele mesmo, como líder da igreja, deveria honrar as viúvas verdadeiramente viúvas. É um mandamento, é uma ordem. É responsabilidade, então, da igreja honrar as viúvas verdadeiramente viúvas. Segundo detalhe, honrar aqui, irmãos, não traz apenas a ideia de respeito, mas traz a ideia de cuidado, traz a ideia de amparo financeiro. A igreja tem o dever, a obrigação de honrar, de amparar as viúvas verdadeiramente viúvas. Essa deve ser uma das preocupações de uma igreja genuinamente cristã. Ela tem que se preocupar em amparar as viúvas verdadeiramente viúvas. Esse é o segundo detalhe. Agora a pergunta que não quer calar. O que é uma viúva verdadeiramente viúva? O que Paulo quer dizer com essa expressão? Irmãos, a palavra viúva, no original grego, é kera, e deriva de uma raiz que significa desamparada. Então, uma viúva, verdadeiramente viúva, é uma mulher que perdeu o seu esposo e que não tem amparo de mais ninguém. Essa é uma viúva verdadeiramente viúva.
Ela não tem mais o amparo do esposo, porque o esposo faleceu. Ela não tem o amparo de filhos, ela não tem o amparo de familiares, porque ela não os tem. Ela é sozinha. Ela não tem ninguém. Ela não tem meios de sobrevivência. Essas viúvas, verdadeiramente viúvas, que estão sozinhas, que não têm amparo, essas mulheres devem ser amparadas pela igreja. Nesses casos, a igreja deveria ampará-las. Já era assim, irmãos, no Antigo Testamento. Israel, a igreja do Antigo Testamento, tinha o dever, tinha a responsabilidade de amparar as viúvas. Separei alguns textos para os irmãos. Veja a relação especial de Deus com os desamparados. Salmo 68, verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então veja que interessante. Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Essa é a relação de Deus com aqueles que passam por essa situação. Êxodo, capítulo 22, verso 22 e 23, diz assim: a nenhuma viúva, e quem está aqui falando é o Deus Todo-Poderoso, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Vocês não devem afligir as viúvas. Se de alguma... deixa eu ler aqui no meu texto que eu não estou enxergando ali no telão. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos, diz o Todo-Poderoso. Não afligireis as viúvas. Veja Deuteronômio, mais um texto que mostra a relação especial de Deus com os desamparados, né? Órfãos, viúvas, estrangeiros. O texto diz assim: ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, pessoas que eram desamparadas, que estão dentro da sua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Percebe? Então as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os desamparados no geral, eles eram amparados por Deus por meio da igreja, né? Por meio de Israel. Não poderiam afligir, deveriam separar uma parte dos dízimos para sustentar os desamparados. Muito bem, irmãos. Essa realidade não muda no Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento continua com a responsabilidade de amparar os desamparados. Aliás, Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, mostra que havia uma distribuição diária de alimentos para as viúvas. E que, inclusive, os diáconos foram instituídos para organizar essa distribuição diária de alimentos. Ou seja, a igreja organizava,
essa coleta de alimentos para distribuir para as viúvas desamparadas. Então não muda do Velho Testamento para o Novo. Continua essa responsabilidade. E para encerrar, Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Vou ler aqui que acho que cortou ali. Nas tribulações. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Percebe, irmãos? Percebem? Deus tem uma relação especial e Deus cuida dos desamparados por meio da igreja. Paulo diz no verso 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O que ele quer dizer é, cuida das viúvas, ampara as viúvas, sustenta as viúvas, não permita que essas mulheres passem por privações. Então essa é a primeira lição. Nós como igreja, nós como instituição, devemos amparar as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas Deus, e o nosso segundo ponto, Deus cuida dos desamparados por meio da família do desamparado também. Veja só o que diz o verso 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está mandando Timóteo ensinar a igreja a responsabilidade que filhos e netos têm de sustentar, de amparar, inclusive financeiramente, os seus familiares desamparados. Ele diz que filhos e netos deveriam aprender a exercer piedade com a própria casa. E mais uma vez surge a pergunta: o que é exercer piedade com a própria casa? Irmãos, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, Paulo usa a palavra piedade nas cartas pastorais como sinônimo de evangelho. Sendo assim, exercer piedade com a própria casa significa colocar o evangelho em prática na nossa casa, no nosso lar. É viver aquilo que tem sido ensinado pelo evangelho na nossa casa. Tanto é que a tradução da NVI desse mesmo versículo diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Olha só que interessante. Eles têm que colocar a sua religião em prática. Como se faz isso? Cuidando de sua própria família. O texto é claro. É dever da família, é dever do filho, é dever do neto sustentar, amparar os pais, os avós que estão desamparados. Agora veja um detalhe importante desse versículo, irmãos. Eles precisavam o quê? Aprender. O texto diz: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam. E sabe por que eles têm que aprender? Porque não é fácil. Não é fácil amar. Não é fácil se colocar na posição do outro. Não é fácil sentir compaixão do outro.
não é fácil amparar a viúva, não é fácil amparar o idoso, não é fácil amparar o desamparado que precisa do nosso apoio. Por isso, era necessário que Timóteo, o pastor daquela igreja, ensinasse os filhos, os netos daquela igreja, a responsabilidade, o dever de amparar os pais e os avós desamparados. E como pastor dessa igreja, hoje, em 2022, eu quero trazer um ensino importantíssimo para você que é filho, para você que é neto. Ensino importante. Essa responsabilidade continua hoje, irmãos. Eu sei que está fora de moda. Mas essa responsabilidade continua hoje. Você que é filho, você que é neto, você que é filha, você que é neta, você tem, se você diz ser cristã de fato, você tem a responsabilidade de honrar os seus pais. E honrar os seus pais inclui também um amparo, inclusive financeiro. É seu dever. É sua responsabilidade. Mas voltando aqui para o texto, ainda no verso 4, ele apresenta as razões pelas quais filhos e netos deveriam honrar, então, os desamparados, né? O primeiro motivo, porque é justo. É justo que você que é filho, é justo que você que é neto, ampare o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu avó ou qualquer outro desamparado na sua família. Isso é justo. Veja o que ele diz aí no verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Perceba que ele usa o verbo recompensar. Eu quero falar aí com um pessoal de 18 anos. Imagine quanto tempo a sua mãe e o seu pai deixaram de dormir por conta de você. Imagine quanta preocupação, quanto fios de cabelo branco, para vocês que têm cabelo, a preocupação com o filho gerou em você. Imagine quanto dinheiro o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó investiu em você. Nada mais justo, agora que eles estão desamparados, que eles estão idosos, que eles não têm mais condições, de você amparar a sua família. É isso que ele diz. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam em primeiro. Não é responsabilidade da igreja, é sua. É a sua responsabilidade. Depois a igreja. A igreja é quando não tem ninguém. Não tem filho, não tem parente, está a viúva sozinha, deixa com a igreja. Mas se tem filho, neto, é responsabilidade deles. É importante falar isso no mês da família. Até por conta de estar tão fora de moda, né? Ele fala recompensar a seus progenitores. Você deve fazer isso porque é justo. É justo. Segundo, por que eu devo honrar
os meus pais, os meus avós? Porque isso agrada a Deus. O verso 4 diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores. Veja só, pois isto é aceitável diante de Deus. Quem é que mandou, quem é que deu esse mandamento? Honra pai e mãe. Quem é? Deus. É um mandamento. Está lá na lei moral. Honra pai e mãe. E quem é que ama a Deus? É aquele que obedece. Então, quando você cumpre aquilo que Deus estabelece para você, que é honrar o pai e a mãe, você está consequentemente agradando a Deus. Isso é agradável a Deus, é o que está dizendo aqui o versículo 4. Daí no versículo 5 ele vai falar o seguinte: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Aqui Paulo apresenta as características dessa mulher viúva, verdadeiramente viúva. A primeira característica eu já falei, ela não tem amparo. Né? O versículo diz aí, né? Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, não tem família, não tem aonde, não tem quem por ela, quem a defenda. Essa é a responsabilidade da igreja. Daí ele continua. Segunda característica. Espera em Deus. Olha o que o verso 4 diz. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus. Apesar de ter perdido o esposo, apesar de não ter filhos, apesar de não ter ninguém por ela, ela continua confiando em Deus. Ela espera em Deus. Essa é uma viúva verdadeiramente viúva. A confiança dela, apesar dos dissabores dessa vida, perder o esposo, por exemplo, ou não ter filhos, ou ter perdido os filhos, mesmo assim, ela espera no Senhor. E não só isso, terceira característica, essa mulher persevera na oração. O verso 4 diz: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Uma viúva, verdadeiramente viúva, é aquela que espera no Senhor, é aquela que se derrama na presença do Senhor, é aquela que tem uma vida ativa de oração. Um exemplo bíblico disso é a profetisa Ana, né? Veja o versículo Lucas 2, 36 a 38. A palavra do Senhor diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Verso 37. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo. Ela não saía do templo. Né? Mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Verso 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, esse é um exemplo de viúva verdadeiramente viúva. Ela não tem amparo, ela espera no Senhor e ela tem uma vida ativa de oração. Agora veja essa viúva do versículo 5. Agora o contraste com a viúva do versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Percebe o contraste? A viúva do versículo 5, ela espera no Senhor. Ela está no templo, orando. Ela adora ao Senhor noite e dia. O prazer dela está no Senhor. Mas existem outros tipos de viúva.
aquelas que se entregam aos prazeres. E essa mesmo viva está morta. Mesmo viva fisicamente, ela está morta espiritualmente. Essa é a ideia. Percebe? Daí no verso 7 ele diz assim: prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo ao Timóteo é o seguinte: Timóteo, essas orientações que eu dei, esse ensino que eu estou passando para você, repassa à igreja. Ensina à igreja. Prescreve isso para as pessoas, para que as viúvas possam ser achadas irrepreensíveis. Para que elas possam, de fato, esperar no Senhor, orar ao Senhor e ter uma vida de santidade, abandonando os prazeres da carne. Terminando o texto, irmãos, no verso 8, a palavra do Senhor diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Esse é um texto, irmãos, que você deveria anotar, decorar, né? Recitar pelo menos uma vez por mês na sua casa. Porque existe uma gravidade aqui nesse texto muito grande. Olha só. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui, mais uma vez, Paulo está ressaltando, e trouxe esse texto, porque esse é o mês da família, ele está ressaltando a responsabilidade da família de amparar os desamparados que fazem parte dessa família. Quando uma pessoa é negligente no cuidado da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, de alguma pessoa que sofreu um acidente na sua casa. Quando uma pessoa é negligente, a primeira coisa que acontece com ela, aqui segundo o texto, é que ela tem negado a fé. Ela nega a fé dela. E ela não é igual ao descrente. Não é isso que o texto está falando. Ela é pior. Sabe por que ela é pior? Porque tem muito descrente que honra o pai e a mãe. Tem muito descrente que cuida de uma maneira excepcional dos seus. E quando você deixa de cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, você está dando um mau testemunho. Um péssimo testemunho. Era melhor que você não estivesse aqui. Você não está sujando só o seu nome. Você está sujando o Evangelho. Por isso que você é pior do que o descrente. Veja só o que o Evangelho diz. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então eu que sou cristão, eu tenho que levar a carga, né, do nosso seminarista Lucas. O Lucas tem que levar a minha carga. Agora, se eu não levo a carga nem da minha mãe, que me sustentou, da minha avó que me criou, da minha família que investiu horas de tempo na minha criação, como é que eu vou carregar a carga do Lucas que eu conheço há 1 ano e meio? Por isso que eu estou negando a fé.
Eu posso falar, eu amo a Jesus, mas se eu abandono a minha mãe, eu estou negando a minha confissão de fé com o meu comportamento. Olha lá, João 15, 12. O meu mandamento é este. Quem está falando? Jesus. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar. Então, volto a fazer o exemplo. Eu tenho que amar o Lucas. Mas se eu não amo a minha mãe, como é que eu vou amar o Lucas? Se eu não amo a minha mãe que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Fazendo uma adaptação aí. Olha lá, João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Veja como o amor, Deus é amor, né? Uma das definições aí do Senhor, Deus é amor. Não é que Ele tem amor, Ele é. Ele é amor. E eu sou um discípulo de Jesus. Logo eu tenho que amar. E esse texto, Jesus está dizendo que as pessoas lá de fora iam me conhecer, iam saber que eu sou discípulo de Jesus por conta do amor. Agora, se eu não cuido dos meus, da minha família, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não bate. E eu estou negando a fé, porque o meu comportamento é diferente da minha fala. E eu estou, além disso, sendo pior que o descrente. Porque o descrente, se abandonar a família, ele não conhece o Evangelho. Ele não sabe que ele tem que amar as pessoas. Ele não sabe que ele tem que honrar o pai e a mãe. Ou isso não é importante para ele. Então, quando ele maltrata a mãe, o pai, o avô e a avó, ele não está envergonhando o Evangelho. Mas quando eu e você fazemos isso, nós estamos envergonhando o Evangelho. E nós estamos nos tornando pior que ele nesse aspecto. Percebe? Então, irmãos, o que é esse texto, né? E eu quis trazer esse texto porque é o mês da família. E essa é uma uma das lições que menos eu vejo em prática dentro da família. O que eu tenho acompanhado, até por ser cuidador de idosos, eu recebo muito relatos de pessoas que roubam os idosos. Filhos que roubam os idosos. Conversei com assistente social de pessoas, né, filhos, netos, que espancavam os idosos para comprar droga. Mas já vi dentro da igreja também. Pessoas fazendo empréstimo no nome dos idosos, em benefício próprio. Veja como esse ensino é extremamente atual. Eu e você, irmãos, nós devemos honrar as viúvas. Mas não entenda viúvas como só viúvas. Como eu disse, da raiz da palavra viúva vem a palavra desamparado. Se o teu tio sofreu um acidente, você deve ampará-lo. Se algum membro da sua família sofreu um acidente, seu irmão sofreu um acidente, você deve ampará-lo. Nós temos que nos sustentar, nós temos que nos amar. Nós precisamos fazer isso. Primeiro, porque isso é justo. E segundo, porque isso agrada ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a confirmar a nossa fé. Aquilo que nós professamos com a nossa boca, por meio do nosso comportamento na nossa casa, cuidando dos desamparados. Amém?